Olá, Ares! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui mais uma vez para fazer a leitura de vocês. E essa será uma leitura atemporal e uma leitura bônus. É isso mesmo, Ares! Até eu me surpreendi, viu, com esse resultado, porque eu já estava ficando preocupada, né? Eu coloquei até lá um recadinho na comunidade, né? Vocês não estavam interagindo muito aqui, né? No canal. Aí eu falei, caramba, por que Ares não gosta do canal? Como assim? E aí vocês superaram aí e realmente me surpreenderam. Eu fiquei, ó. Pois é, e aí vocês estão ganhando aí o bônus, né? Porque vocês interagiram bastante agora nesse mês de março. E gratidão, Ares. Continue, gente, continue para chegar lá em abril, né? Vocês terem aí também de novo o bônus aí para vocês, tá? Então é isso. Olha, não sei por que vai ser na leitura de vocês, porque eu acabei de encontrar isso aqui nos guardados do meu pai, é uma oração, né? Eu abri, eu não sabia do que se tratava, sabe? Depois que eu olhei prece hindu, né? Eu achei bem interessante como é que pode meu pai hindu, meu pai era cristão, sabe? Meu falecido pai, né? E você vê que tá até amarelinha a folha, né? E aí quando eu fui ler, nossa, mas falou tanto ao meu coração. Foi justamente agora, um pouquinho antes de começar aqui para fazer a leitura de vocês. Aí eu senti, eu fui intuída a ler para vocês, tá, gente? De repente alguém tá precisando ouvir isso. Ares, de repente, tá precisando ouvir. Porque pra mim, caramba, foi surpreendente, tá? Vamos lá. Obrigada, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos, quando tantos não têm luz. Pela minha voz que canta, quando tantos emudeceram. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantos mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando há tantos que não têm para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir, amar, sonhar, viver. Há tantos que choram, se odeiam e morrem antes mesmo de nascer. É maravilhoso, sobretudo, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto que agradecer. Nossa! Gente, eu fiquei tão arrepiada. Eu fiquei ao ler sozinha e agora eu fiquei mais ainda. Eu tenho certeza que alguém aqui, alguns, não sei, essa oração é uma oração, tá? Vai servir de alguma forma, tá bom? Então é isso. Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui que realmente eu tava. Foi uma coisa assim, sabe? Eu sou muito assim, né, gente? É tremendo essas coisas, assim, né? Eu tava até meio que murmurando, sabe? Algumas coisinhas aí. E aí, do nada, eu achei. E nada, e nunca é do nada. Nunca é do nada. Sempre é Deus, né? É a espiritualidade, sabe? É a sua divindade. É quem vocês têm fé, mandando uma mensagem pra gente, né? E pra quem acredita, né? Em vida após a morte, como eu acredito, pode ser meu próprio pai enviando pra mim. Né? Porque, inclusive, foi bem surreal, assim como é que eu achei essa mensagem. Eu tava mexendo em umas coisas que não tinha nada a ver, sabe? Enfim. Tremendo, gente. Tremendo. Como que, né? Deus opera, como que a espiritualidade, né? O universo. Enfim. Ó, eu vou começar aqui
a leitura de vocês com o baralho cigano, né? Com o tarô de Santa Sara. Eu gosto de falar Kali, mas é Kali, né? Enfim. Mas eu gosto de falar Kali, tá? Vamos começar aqui. E depois eu entro com 3 arcanos maiores do tarô dos anjos. E depois eu venho clarificando com o Rider-Waite. Tá bom, Maris? É isso. Nossa. Que forte, né não? Vamos lá, Pablito. Pablito tá aqui na mesa aqui. Um cigano maravilhoso. Meu fogo, cigano. Santa Sara. Deixa eu cortar. Ele falou pra eu cortar aqui de novo. Vamos cortar. Vamos lá. Boa sorte pra vocês aí, Ares. Nossa, já caiu aqui, ó. A carta dos lírios. A carta dos lírios fala de harmonia, de equilíbrio, de paz, né? Talvez alguns aqui estejam buscando isso, né? Ou já estejam experienciando um momento assim de mais paz, mais tranquilidade, né? Porque o ariano, ele né? O ariano é bastante agitado, né, gente? Então, de repente, vocês estão buscando um pouco mais de paz aí, né? Mais harmonia, mais tranquilidade, sabe? Essa coisa assim. Então, vamos lá. Vamos ver o que mais aqui. Vamos compreender um pouco mais, né? Vamos ver se as cartas falam entre si ou se são mensagens soltas. O que mais, meus queridos, por favor? Gratidão. A carta da casa. Exatamente, a gente está falando aqui, ó, que vocês estão buscando, né? Uma harmonia familiar, algo que tem a ver com família aqui, sabe? E também, de certa forma, vocês estão buscando um equilíbrio entre essas duas vertentes, sabe? Aquela coisa assim de vocês sentarem à mesa e, sabe, e ficarem assim em paz, conversando com as pessoas, né, que fazem parte da família de vocês. Todo mundo ali, sabe, bem, tranquilo, na paz. E tem aquele lado também que fala do financeiro, né, buscando também uma estabilidade financeira, sabe? Tem alguns arianos aqui que estão buscando dar mais conforto para a família. A gente pode estar falando de arianos que são casados aqui, sabe? Então, pode ser que seja isso aqui, vocês buscando realmente, sabe? Uma família mais harmônica, né? Mais paz dentro de casa, sem muitas brigas, muitos conflitos, né? E vocês também podendo dar mais conforto aí para a família, tá? O que mais aqui, por favor? Meus queridos, por favor. Sara, o que mais que a Ares precisa saber? O que mais? Caíram duas. Eu vou aceitar. A carta do coração e a carta da carta, né? O do envelope. Então, aqui, porque a carta do coração com a carta dos lírios, a gente tá falando, gente, tem uma energia tão bacana aqui, nossa, vai ressoar para alguns aqui. Parece que tem alguns arianos que, depois de bastante tempo que vocês estavam aí, talvez, passando por alguns conflitos familiares, parece que agora as coisas, né, começam a se ajeitar aí, tá? Existe uma satisfação, assim, sabe, de ficar em casa, que é uma coisa, assim, que vocês não estavam querendo. Estavam querendo, sabe, ficar só no trabalho, ou então ficar na rua, qualquer outro lugar, menos dentro de casa, porque não tinha paz, né? E agora parece que as coisas voltam a se normalizar, vocês começam, sabe, a se entender aí melhor com a família. E vocês estão muito, mas muito felizes mesmo, tá? Esse coração aqui eu não vejo, assim, com relação a casamento, essa coisa assim, né? Apesar de ser lírios e a carta do coração. Aqui o contexto eu vejo como realmente vocês se sentindo muito felizes, sabe?
no lar de vocês, sabe? É um momento de muita harmonia, de muita paz familiar, tá? A carta aqui da carta ou do envelope fala de notícias que chegam, que chegaram, né? Ou que já chegaram, que foi exatamente o que fez com que vocês, né, conquistassem essa felicidade, esse bem-estar, essa satisfação, sabe? Como se vocês, sabe, chegassem em casa assim e falassem para as pessoas, né, que fazem parte da família de vocês. Aqui pode ser filhos falando para os pais, pode ser um pai falando para os filhos, ou a mãe falando para os filhos, uma coisa assim, um irmão falando para outro irmão, irmãos, aquela coisa assim que você conquista. Tem uma coisa assim, você conquista uma coisa, independente de quem seja aqui, seja mãe, pai, filhos, né? E que todos ficam felizes por você, sabe, Áries? E que de repente favorece toda uma família. Então a gente pode estar falando aqui de comunicado, de trabalho aí. Alguns aqui estavam em busca de um trabalho e agora conseguem uma recolocação no mercado de trabalho, né? Que de repente a família estava passando por alguma situação difícil financeiramente falando. E aí, através dessa notícia que chega, né? Caramba, a família toda fica feliz porque tava precisando, né, desse elevante aí, né? Que bacana, né? Que bacana, olha. Que bacana. Vocês aí saindo aí de uma situação difícil e de tal forma que vocês vão conseguir aí ajudar toda a família, sabe? Que legal. Talvez você seja a irmã ou irmão mais velho. Talvez você seja a pessoa responsável por toda a família. Tipo assim, já faleceu uma mãe, né? Lembra que eu falei do meu pai que já faleceu, né? Já faleceu o pai, já faleceu. Aí você ficou tomando conta dos irmãos, das irmãs mais novas. É uma coisa bem assim que eu tô sentindo aqui. Tá, Áries? Mas adequem, gente. Adequem sempre, tá? Veja aí a mensagem que ressoa mais aí pro seu momento, tá? Lembrando sempre que é temporal, tá? Então, vocês podem já estar experienciando ou ainda vão experienciar, tá ok? Agora vamos tirar aqui um tarô dos anjos, 3 arcanos maiores aqui pra gente ver quais energias que a gente tem aqui pra ver se encaixa no que a gente estava falando ou se são outras, né? Vamos ver aqui. Por favor, meus queridos, por favor, meus anjos. Os anjos. Ela foi rolando. Ai, ai, ai. E pulou lá em cima da casa. Ó, o eremita. Vocês aí buscando conhecimento, tá? Vocês estão muito assim, buscando o autoconhecimento. Entende? Eu vejo como se vocês estivessem muito assim na de vocês. Aqui vai ressoar para um outro grupo de pessoas, tá? Muito na de vocês, muito sossegado, muito quieto, não querendo muito, sabe, socializar, não querendo se envolver muito com as pessoas, né? E buscando muito pelo autoconhecimento, muita coisa mesmo. Vocês estão com sede, né, pelo autoconhecimento, de se conhecer verdadeiramente, sabe? O que mais aqui, meus queridos? Por favor. Mas... Por favor. Opa. Fez que ia, mas não foi. Simbora. Simbora. A velocidade do vento, minha mãe, foi em cima do eremita. A roda da fortuna. Tá falando aqui de mudanças, tá? Vocês vão passar aí por algumas mudanças. Lembra lá? Vocês estavam passando por alguma dificuldade financeira e parece que chega uma notícia onde tudo clareia, principalmente na área financeira. É um trabalho para muitos aqui que vocês estavam buscando, né? Um trabalho, alguns estavam desempregados aqui. Pode ser um aumento de salário, pode ser, sabe, uma promoção, pode ser coisas aqui, mas que favoreceu para toda a família, né?
veio favorecer a toda uma família, sabe? E aí com a carta aqui da Roda da Fortuna fala que vocês realmente estão mudando, né? Vocês saíram lá de um período difícil, né? E agora vocês sentem que vocês estão, sabe? A autoestima de vocês está lá em cima. Vocês estão muito felizes aqui, gente. Lírios, com a carta do coração, vocês estão muito, mas muito felizes mesmo. Sabe aquela pessoa que está de bem com a vida? Isso, é assim que eu tô sentindo aqui. Vocês estão de bem com a vida. Sabe, pela primeira vez vocês estão sentindo que as coisas estão dando certo. Entende? Mas vocês vinham lá buscando pelo autoconhecimento. Muita coisa mesmo, sabe? E muito da de vocês, quietos, calados, né? Lendo muito, estudando muito. Muitos aqui estavam estudando muito, muita coisa mesmo, lendo bastante, tá? É muito conhecimento aqui, tá? E aí as coisas começam a mudar, tá? Para melhor, é claro, né? As coisas realmente agora começam a mudar para vocês. Essa roda, ela girou aí, ou vai girar, né? O que mais aqui, por favor? Por favor, meus queridos. Mais. Caiu duas, gente. Peraí que eu preciso abaixar para pegar. Caiu duas aqui. Deixa eu ver. É o imperador. Que olha que incrível, né? Porque caiu 4 do Santa Sara. E eu ia tirar 3, mas caíram 2. E agora também ia tirar 3 e saíram 2 também. É o imperador e a justiça. Vai falar? Vocês, ó. Vocês aprenderam a usar o silêncio de vocês. É uma coisa difícil de Áries, né? Vocês aprenderam a usar o silêncio de vocês. Sabe aquela coisa assim? Talvez alguns aqui, antes, quando acontecia uma coisa boa, e vocês saíam contando para todo mundo. Agora não. Agora vocês aprenderam, né? Que quando acontece uma coisa boa, grandiosa, vocês precisam ficar quietinhos. Porque tem muita gente que quer melar, né? Muita gente que não quer ver você feliz. E aí foi o que aconteceu aqui, tá? Eu vejo aqui que vocês estão muito determinados. Lembra que eu falei que pode ser uma promoção, né, de cargo, né? Vem a energia do El Imperador aqui, tá? Ou vocês abrindo o próprio negócio aqui, dando super certo. Vocês poderiam estar meio perdidos, sem saber o que fazer, sabe? E agora vocês têm a plena certeza aonde vocês devem aplicar, né? O dinheiro de vocês, a energia de vocês, tá? Mas vocês, agora vocês, ó, a boca caladinha, a coisa tá andando e vocês quietinhos, entendeu? E com a carta da justiça aqui, fala exatamente disso, né? De vocês, sabe? Encontrando o equilíbrio, né? Ó, a carta dos lírios também fala de equilíbrio, né? Porque como é que você vai ter paz se você não tem equilíbrio? Para você ter paz, você precisa ser uma pessoa equilibrada. Então aqui fala, né, que vocês agora, vocês sabem sabe aonde que está o mal nas pessoas. Quem quer o bem de vocês de fato e quem quer atrapalhar a vida de vocês, né? Então por isso que caiu o ermitão aqui, mostrando que vocês estão bem na de vocês, quietinhos, sabe? Não estão querendo muito papo com ninguém, não. Vocês querem agora vocês estão mais voltados para a família de vocês, sabe? Para conseguir dar conforto para a família e paz. Vocês querem paz, tá? Vocês vinham aí de um momento de muita agitação, de um momento de que vocês estavam muito irritados ou irritadas, tá? Vocês estavam ansiosos, tá? E agora vocês estão se sentindo em paz, sabe essa coisa? Ó, a roda de fato girou, tá, Áries? Nossa, que lindo!
Que lindo! Gostei demais dessas energias. E caiu as 4 cartas certinho encaixando. Que lindo, gente. Que sincronicidade. Tremenda a leitura de vocês. Do início, né? Vamos ver até o final. Agora vamos de Ride Rate. Vamos ver aqui as energias, né? Que simplesmente se vai aqui, né? Complementar ou se sair outras energias. Porque vocês viram, né, que as cartas, ó, saiu aqui, tá? É a Rainha de Espadas. Essa rainha aqui também tá associada, eu associo ela ao signo de Libra, tá? Que é a carta da justiça. E falar nisso, ó, a gente tem Virgem, Áries, né? A carta de vocês é o Imperador. E essa rainha que eu vejo muito signo de Libra também, tá? Então, essa rainha aqui também, ela fala, né, a justiça é Libra, fala exatamente desse tempo que vocês estão vivendo, assim, sabe? Agora vocês compreendem perfeitamente quem que vocês têm que cortar da vida de vocês, quem que deve permanecer, quem realmente deseja o melhor para vocês e quem vocês podem confiar, tá? Ela tá falando exatamente isso aqui para vocês, né? Vocês estavam assim, sabe? Talvez vocês lá atrás, vocês estavam perdendo as coisas porque vocês estavam falando demais. E agora vocês, ó, quietinhos. Ai, ai, que lindo. O que mais? O que mais aqui, meus queridos? Oráculo. Opa! Ó, as de copas. As de copas, cara, as coisas estão transbordando, sabe? É um momento de sorte mesmo, sabe? Se bem que eu gosto daquela frase, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, assim, é um momento de muita, sabe? Muita coisa dando certo, muita fluidez. Tem uma proteção aqui espiritual muito grande, tem algo divino aqui acontecendo na vida de vocês, Áries. Sabe, é merecimento de vocês, porque só vocês sabem o que vocês estavam passando aí, né? Entendeu? Então, vejo que agora as coisas começam a clarear, sabe? É o início, mas, cara, tá bom demais. Tá bom demais, né? Eu vou tirar 4 para fechar, né? Para ficar... ficou aqui em cima, ficou tão bonitinho. As 4 cartas em cima e as de baixo. Mais uma, por favor, meus queridos. Mais uma. Opa, por favor. Caiu no chão de novo. Subir! A carta da lua. Olha que lindo. Tá vendo? Então, aqui a carta da lua fala muito de emoções também, né? De emoção. Tem muito sentimento aqui envolvido, sabe? Nossa. Eu vejo nesse contexto aqui de fato. Tem uma coisa assim, sabe? Tem relação aqui com a mãe, sabe? Uma coisa assim. Lembra que eu falei lá no início que pode ser uma mãe que chega dando uma boa notícia para os filhos, ou para o próprio esposo ou companheiro. Tá? Tem uma coisa meio aqui assim. Vamos clarificar para entender melhor? Acho que ela saiu um pouquinho do contexto, mas vamos lá. Clarifica, por favor, oráculo, a carta da lua, por gentileza. A carta da lua, gratidão. Caíram 2. Vou aceitar. Ó, 5 de copas e o Ás de paus. Né? Clarificando a lua. Vocês estavam assim, viu, Áries? Vocês estavam muito tristes. Cara, eu não sei, gente. Mas porque desde o início, sabe? A mensagem que estava nas coisas do meu pai, que é falecido, né? Essa lua que eu falei que tinha alguma coisa a ver com mãe. Lá no início eu falei que poderia ser uma coisa que envolve mãe, sabe? Ou pai, né? Mas a lua é poder feminino aqui.
tá? Mas essa lua pode estar falando da energia de vocês, pode ser uma mulher, né? Assistindo, enfim, não tem essa coisa de gênero, né? Porque todos nós temos a energia yin yang, né? Na gente, né? Na nossa essência, entende? Então, esse ás aqui de espadas, porque o elemento, esse elemento fogo, né? É o único que consegue ter todos os outros, sabe? Juntos, né? Então, assim, para manifestar é tremendo isso daqui. Então, assim, são dois ás, gente. São dois ás. Ás de copas com ás de fogo, de paus, bastos, né? E essa daqui clarificando a carta da lua. Vocês assim, tô vendo que realmente a roda girou e vocês estão super bem na fita, tá? Vocês saem daqui dessa tristeza, dessa melancolia. Olha, dei uma volta que eu queria falar isso, mas eu tenho que falar, gente, tá? Porque veio aqui, né? Não tem outro jeito. Alguns estavam, inclusive, passando por algum luto aí, perderam alguém, tá? E agora vocês, sei lá, vocês, sabe? Vocês começaram a ver a vida de uma outra forma. Vocês saíram desse momento aqui de tristeza, muita tristeza, sabe? E se embora com a vida, entendeu? Com esse ás aqui, ó, de paus, clarificando a lua. Simbora, simbora. Tem muita coisa ainda para viver, tá? Caramba! Nossa, que tremendo isso, hein? Tem alguma coisa aqui para alguns que ainda vai ser revelado, coisas que vocês ainda não sabem, sabe? Que tem a ver aqui com a família de vocês. É algum mistério, alguma coisa que vocês ainda não sabem, não tem conhecimento, que vai ser revelado aí para vocês, tá? Conclusão aqui, por favor. Oráculo, conclusão. Conclusão, gratidão. Caíram duas. Essas duas cartas aqui, se eu não me engano, caiu para Aquário. Hierofante, 2 de espadas, tá? Só que aqui é um outro contexto totalmente diferente, né? Olha, gente, aqui já vai ressoar para um grupo pequeno, talvez, vai ressoar para uma única pessoa aqui, tá? Mas a lua, logo depois, Hierofante, com esse 2 aqui de espadas, eu vejo como se algum ariano aqui ou ariana vão receber alguma coisa aí da família, sabe? Sabe aquela coisa assim? Porque eu vi o luto ali, né? Porque eu vi um luto porque o 5 de copas também fala de uma tristeza porque você perdeu alguém muito importante na vida de vocês. E o elefante, ele também fala muito dessa coisa assim, muito patriarcal também, sabe? Eu, desde o início, tô falando pai, 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 pai. Veio a lua, mas pai. Então, eu tô falando para pessoas que perderam um pai aqui, tá? E tinha um conflito muito grande entre vocês ou outras pessoas da família, tá? Ou vocês brigando com vocês mesmos, sabe essa coisa assim? Vocês não aceitando alguma coisa dentro de vocês, sabe? Alguma coisa ligada a passado, sabe? Coisas que já passaram, sabe? Que não serve de nada. Porque o Hierofante tem a ver com crenças limitantes também. Então saiu a lua aqui também, entende? Então eu acho que algo vem, acho não, tenho certeza que algo vem ser revelado para vocês aí. E vocês meio que deixam essa energia, sabe?
partir. Essa energia, sabe? Ir embora, sabe? Porque essa energia estava atrapalhando vocês, o caminhar de vocês, o crescimento de vocês, estava atrapalhando, porque estava trazendo muitos conflitos para a vida de vocês. Essa carta fala, o 2, né, fala de conflitos, principalmente conflitos internos, mas também fala de trégua. Então, vocês se deram uma chance aqui, sabe? Vocês resolveram lutar pela vida de vocês e deixar o passado no passado, entende? Vocês já choraram demais, vocês já sofreram demais e agora vocês resolveram com o Ás aqui de Copas a retomar a vida de vocês, tá? E no momento que vocês fizeram esse movimento, lembra a roda da fortuna? Tudo mudou. Tudo começou a mudar, sabe? Tem uma coisa aqui de perdão com a carta da justiça e o hierofante, tá? Talvez vocês tiveram que perdoar alguém da família, tá? Alguém que faz parte, sabe? Como que eu posso falar? Das suas origens, sabe? Uma pessoa muito importante, uma figura muito importante na sua vida, que talvez não esteja mais nesse plano, entende? Mas vocês amavam muito. Você era muito parecido com essa pessoa, né? Então, me parece que há um perdão aqui, há uma libertação, sabe? Vocês liberam essa energia, sabe? E a partir do momento que vocês fazem isso, as coisas começam a melhorar para vocês, as coisas começam a dar certo, porque as coisas não estavam dando. A lua também fala do lado sombra, né? Talvez vocês estivessem agarrados a energias mais densas, e isso não estava fazendo com que a fluidez chegasse. Trazia aquele bloqueio, sabe? Por mais que vocês se esforçassem, nada de bom acontecia. Então aí vocês, a partir do momento que vocês se perdoaram, antes de você perdoar o outro, a gente precisa se perdoar. E vocês se perdoaram por alguma coisa. Lembra lá com o 5 de copas? Ele mostra como se você tivesse arrependido de alguma coisa. Uma tristeza profunda, sabe? Ele fala de luto, um momento de luto também, tá? Então, me parece que vocês perdoaram a vocês mesmos por algo que vocês de repente queriam ter feito e não fizeram, sabe? Tem uma coisa assim, tá bom? Áries, foi isso que eu vi aqui. Eu espero que vocês tenham... Nossa, eu fiquei emocionada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, comentem, compartilhem e continuem interagindo para vocês receberem aí, tá? Mais bônus, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, Áries!